Quero desejar a todos uma boa noite e trazer para vocês que deixam o seu lar uma palavra que sirva de construção moral e espiritual e também material. Antes de falar sobre a vida futura, quero trazer um exemplo de um grande escritor regionalista gaúcho, Jaime Caetano Brown, muito conhecido pelos gaúchos, por sinal muito inteligente. Escreveu várias poesias e uma é O Tempo. Então, ele diz que todas as manhãs ele levantava, ouvia o fogo estralar e nesse tempo, nesse ínterim, enquanto preparava o chimarrão, a mente dele corria no tempo. Ele chega a dizer: o tempo é alguém misterioso, impenetrável, num certo plano imutável que o instinto desconhece. Por isso a gente envelhece sem ver que envelheceu. Quando sente, aconteceu. E depois do acontecido, fala num tempo perdido que a rigor nunca existiu. Ele, continuando, eu não vou citá-la aqui toda, apenas as partes que me interessam, ele diz assim: pensamento complicado do índio Quiximarré, volteando volta e meia do presente ao passado, depois eu sigo em si mesmado, mateando sempre a espera, o fim da estrada e a tapera, e o que não se sabe do eterno. Dentro das filosofias dos confúcios, galponeiros, domadores celesteiros que ouvia nas noites frias, não vale a pena contar a vida. Não vale a pena contar as anos. Guardar dias para o futuro, diz ele, é sempre uma grande tolice. O juro é sempre a velhice. E o que adianta esse juro, se é o índio mais queixo duro, o tempo amansa no assédio? Gastar é o melhor remédio. Muitas vezes nós pensamos que nem esse poeta gaúcho, muito inteligente, o homem que tinha tudo, mas era infeliz. Tentou o suicídio, porque achava-se velho e para ele a morte parecia ser o fim de tudo. Os sonhos são como estações na cabeça dos humanos, que muitas vezes profanos buscamos compensações, na realidade razões, para termos uma saída, porque não sabemos o que há na outra vida. Esse era o pensamento dele. Esse é um homem feliz, que vocês ouviram no início, aqui na leitura do Evangelho. E morreu por causa da tentativa de suicídio. Eu, com minhas simples palavras, quero trazer para mim, em primeiro lugar, depois para todos aqueles que me ouvem, que nós temos uma vida futura. Nós cremos numa vida futura
E há tantos argumentos para acreditar nisso. Nós não somos iguais aos nossos animaizinhos, que apesar de bonitinhos, não sabem que vão morrer. Mas eu sei que vou morrer. Eu sei que a morte está próxima, mas também sei que há uma outra vida. E se eu buscar com estudo, com o meu conhecimento, procurar ler em livros que existe uma outra vida, naturalmente a minha vida não vai ser uma vida de tristeza, não vai ser uma vida vazia, fútil. Eu acredito nas palavras de Jesus. Você deve acreditar firmemente para você viver melhor. Quando Jesus se apresentou a Pilatos, Pilatos entrou e disse: sim, tu és rei dos judeus. Jesus disse: por ora não, se eu fosse rei dos judeus, os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos romanos. Então tu és rei? Falou em ministro. Sim, tu dizes: eu sou rei. Eu não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E aqueles que forem da verdade ouvem a minha voz. Está cheio o Evangelho de São Lucas, de São Mateus, deste reino dos céus. Está cheio. Leiam as bem-aventuranças. Falando de bem-aventuranças, os fundadores da terrível filosofia do nazismo, que nasceu na Alemanha nos anos de 1930, fecharam igrejas, fecharam centros espíritas, retiraram todas as Bíblias das casas, e a polícia tinha ordem de prender todos aqueles que ouvissem falar nas bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças de Jesus, que promete o reino dos céus para os seus seguidores, que promete uma outra vida, que ensina a ser humilde e simples, não servia para eles, para Hitler e seus sequazes, que queriam fazer uma Alemanha forte, queriam fazer que a raça fosse o fundamento desta nova filosofia, e que aquelas palavras que estavam na Bíblia não ajudariam o povo alemão a se levantar, a levantar o orgulho de uma nação que foi massacrada na Primeira Guerra Mundial. E o povo, numa crise tremenda, acreditou nesses abobrão do nazismo. As igrejas fechadas, os centros espíritas também fechados, tudo fechado. E aquilo invadiu a euforia quando eles estavam ganhando a guerra, após invadirem a Polônia e depois conquistarem facilmente a França, cuja capital deixou de ser Paris e passou para a cidade de Vichy, no sul da França. Os dias passaram e nós sabemos qual foi o fim. Uma das maiores barbaridades que o mundo já viu foi cometidas por homens que queriam fazer de Jesus um homem cheio de vícios, de amantes, que queriam dar ao povo a Bíblia, o livro dele, Mein Kampf, e queriam fazer do paraíso a Alemanha, que o povo alemão, muito inteligente, esqueceu e sente vergonha de ter tido essa passagem
na sua história. Nós também, às vezes, devemos sentir vergonha do nosso modo de agir. Parece que nós estamos mais preocupados com as coisas materiais, com esse mundo, e nos esquecemos de ler um pouco os evangelhos e ver que essa crença firme na vida futura, que há uma vida após a minha morte, me dá outro ânimo, me dá outra coragem, me faz mais feliz, me faz mais capaz. A morte não tem mais aquele sentido onde tudo termina. E Jesus veio a este mundo depois de Moisés para reforçar os 10 mandamentos. Pregou a humildade, a simplicidade e em todas as suas colocações a vida futura. Meu reino não é deste mundo. Felizes sois vós se vos perseguirem, que vocês estarão comigo. Essa deve ser a nossa fé. Porque o povo hebreu não tinha essa noção. O povo hebreu acreditava em anjos como se eles tivessem sido criados por Deus. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que Deus criou anjos e demônios. Aliás, Deus não iria criar demônios. Tudo que Deus fez, bene fecit, diziam os latinos. Omnia bene fecit, tudo fez bem. Não iria que o homem vira demônio pelo seu comportamento. O homem vira anjo pelo seu comportamento. E os hebreus, o povo judeu, só queriam um Messias que o viesse salvar dos inimigos, que fosse um general poderoso, pois eles já tinham uma experiência muito desagradável sendo dominados por vários povos. Jesus veio, portanto, para clarear, para dar outra faceta a esta nova realidade. Mas quem veio realmente tornar claro este ponto foi o Espiritismo. Nós temos no livro dos Espíritos, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, estou certo, peguei certo ou falei errado. Nós temos aqui algumas instruções de pessoas que viveram como nós, que ocuparam diversos cargos, inclusive cargos de confiança na vida, que se comunicam através dos médiuns e dizem claramente os detalhes mínimos, o que precisa fazer, como é que nós temos que ser para chegar aos céus. E foi através do Espiritismo, bem entendido em sua doutrina fundamental, é que se verifica a justiça de Deus. Até o segundo concílio de Constantinopla, que aconteceu mais ou menos pelos anos 530, Constantinopla é hoje a grande e bonita cidade de Istambul, na Turquia. A igreja tinha como norma a pré-existência da alma. E depois daí, ela mudou
E nós rezamos descanso eterno. E o Espiritismo veio nos dizer: nascer, viver, morrer. E ainda outra vez nascer. E avante. E em cada transição, uma luz perceber. Espiritualiza-te. Instrua-te. Só assim acontece a verdadeira justiça de Deus. Porque tanta gente nasce. Aquele cego de Betsaida, vocês lembram bem do Evangelho? Jesus o curou e chamou de lado e disse: rapaz, não peques mais. Não peques mais. Nós temos várias vidas. Esses sofrimentos que nós às vezes passamos são causas passadas. E nós estamos nesse mundo para nos purificar. Onde a lei do progresso é uma lei das leis. A lei primeira do Espiritismo. Progredir, sempre avante, através da oração, do dever, da caridade, do sofrimento, alar-se para voar pelo espaço e ascender a outros mundos da infinda e intermina criação. A obra de Deus não tem fim. Não vai haver fim do mundo, não. Vocês viram que passaram muitas bobagens por aí. Muita gente falou muita bobagem. Deus não vai acabar sua obra. Vai aperfeiçoá-la. E para terminar, eu disse que o Espiritismo veio trazer com detalhes o que nós devemos fazer aqui na Terra para chegar lá, para a vida futura, para o reino dos céus, seguindo as palavras de Jesus, melhor, ouvindo as palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. E essas palavras são de uma rainha da Inglaterra, que eu as trago aqui mais ou menos como vocês a encontram nos livros. Não decoro absolutamente, mas as principais passagens. Ninguém melhor do que eu, diz a rainha, entende as palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Eu fui rainha da França e o orgulho me derrotou. Da minha realeza nada levei. Por incrível que pareça, até nos meus funerais ela não me acompanhou. Então eu percebi quão fútil, quão inútil são os poderes, as glórias que o mundo oferece e que os homens, infelizmente, tanto correm atrás. Eu fui rainha da Inglaterra. Aqui, ninguém mais é iludido. Para chegar aqui, é preciso abnegação, humildade, caridade, benevolência para com todos. Aqui ninguém pergunta que cargos você ocupou. Perguntam sim, que lágrimas enxugastes, quantos enfermos fostes visitar, quantos abandonados tu ajudastes. E eu? Mas que desilusão que eu tive quando olho para cima e vi que gente que para mim era insignificante
não tinham sangue nobre, estavam acima de mim, bem acima de mim. Então eu compreendi como são fúteis as coisas do mundo, que os homens correm atrás com tanta sofreguidão. Tem gente que corre tanto atrás do dinheiro, dos bens materiais, e são trouxas, porque se esquecem da vida futura. Esse corpo vai para a terra, vai para o pó, mas o espírito virá para cá. E não são os degraus dos altares, dos tronos, que me levam para o céu, mas as picadas, os caminhos tortos, porque aqui ninguém mais tem ilusão. Aqui, a única coisa que serve é a oração. E eu gostaria de chamar a atenção minha, de vocês, que viemos a esta casa, para que não esqueçamos que nós temos um compromisso sério com a vida futura. Que a meta da humanidade é o reino dos céus. São muitos os exemplos e é preciso que nós estudamos, rezamos e façamos as coisas da terra, os bens materiais, sim, não estão proibidos. Os pequenos prazeres da vida fazem parte da nossa vivência aqui na terra, porém sem apegos, sem exageros, sabendo que o que vale lá em cima são outras coisas. Abnegação, humildade, caridade, benevolência para com todos. Então, esquecer o ódio, esquecer o orgulho, somos nada, são os principais defeitos que impedem que nós chegamos com força, com ânimo para o outro mundo. E a nossa vida vai ser diferente. O morrer já tem um outro sentido. Os bens materiais não ficamos aí se lamentando. Os bens materiais necessários, mas não são tão necessários assim, apenas para nos manter esse corpo que carregamos. Se nós olharmos para a vida futura, a nossa vida em si vai melhorar. A gente vive mais feliz e ninguém precisa se suicidar. Porque o suicídio é uma pena grave. Iremos prestar conta disso na outra vida. Iremos prestar conta disso. Lembrem que Jesus disse ao cego, depois que o curou: vem cá, meu filho, vai, não peques mais. Esta é a minha conclusão para a noite de hoje. Muito obrigado. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.